Graças a Deus, bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando o programa da Igreja O Cristo Revelado, que fica na rua, a igreja fica na Rua do Centeio, 1141, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste. Os cultos fica ao sábado às 19h30 para que você possa se situar a respeito do endereço da igreja, Igreja Pentecostal Cristo Revelado. O programa Exercendo a Autoridade começa agora e está no ar para abençoar a tua vida, para que a palavra de Deus possa entrar no mais profundo do teu ser, trazendo a libertação. E comigo que está a pastora Maria. Bom dia a todos, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ligue para nós, interaja com a programação, teremos o maior prazer em atendê-lo. Peça uma palavra e oração, seja participativo e no final do programa nós estaremos orando por vocês. Graças a Deus. Hoje eu quero fazer um comentário a respeito de Paulo também, aqui em Timóteo capítulo 4, mas eu quero também comentar a respeito do que aconteceu com o Cornélio, o centurião Cornélio, porque a casa dele foi abençoada e por que o anjo visitou ele? Por que o anjo visitou Cornélio? Você já leu essa passagem que está em Atos dos Apóstolos capítulo 10? Por que o anjo visitou o Cornélio? O que Cornélio fazia? O que você tem que fazer para que o anjo da promessa visite você também? É só olhar para o mundo. Eu não vou nem falar para o mundo secular. Olha para o mundo cristão, em especial o mundo evangélico. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Quantas pessoas estão com dores, pressões, opressões, depressão? Quantas pessoas estão acamadas? Quantas pessoas estão internadas? Quantas pessoas estão com a dificuldade financeira, à beira da miséria, se não na miséria? Quantas pessoas estão passando por privações? E o que a palavra de Deus diz a respeito de tudo isso? O que Jesus Cristo veio nos fazer aqui na terra? Veio trazer a salvação. É só isso, irmão? É só isso? Paulo diz assim, se esperamos e colocamos a nossa confiança só no mundo vindouro, somos os piores dos desgraçados sobre a terra, sem a graça. A gente tem que entender o que a Bíblia me dá o direito, porque ter uma Bíblia debaixo do braço e ir na igreja de vez em quando, isso não te torna um cristão. Não é estar dentro da igreja que vai te tornar um cristão. Pelo contrário, a igreja verdadeira de Cristo tem que estar dentro de você. Aí a tua vida começa a ser mudada e a diferença de Deus começa a ser feita na tua vida. Não é estar dentro da igreja. Isso é bom? Melhor que estar no mundo, mas isso não é tudo. É Cristo vivo dentro das pessoas. O que Cristo veio fazer? Ele veio mostrar um novo caminho, porque ele disse, eu sou o caminho. O caminho que o povo estava percorrendo era um caminho de derrota, de destruição. Eu sempre gosto de colocar como base, quando os dois discípulos de João Batista vieram até Jesus Cristo perguntar se realmente Cristo era o Messias ou ele esperava outro. Ora, João Batista não fora aquele que batizara Jesus Cristo no Rio Jordão? Ele não viu, não era parente dele? A revelação em João, no Evangelho de João, conta a revelação, porque nos outros evangelhos não fala com clareza, mas no Evangelho de João fala com clareza. A voz falou para ele no ouvido dele, falou, aquele a quem vier até ti, e o céu se abrir, a voz falar, é esse. Então ele viu, então era ele viu. Então por que a dúvida entrou no coração dele? Tem pessoas que quando passa por diante de algumas situações, onde o vento sopra mais forte, ele deixa a dúvida entrar no coração dele. E eu tiro como exemplo, qual foi a morte de João Batista? João Batista morreu de que jeito, pastora? Perdendo a cabeça. Quantas pessoas hoje dentro da religião está perdendo a cabeça, está sem cabeça, não tem cabeça para resolver nada? Por que perde a cabeça? Porque a dúvida entrou no seu coração e a pessoa fica perdida. Jesus Cristo pegou e falou assim, o que vieste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O vento tem agitado a tua vida? O vento tem trazido perturbação para a tua vida? Saiba que a palavra vento do grego é pneuma. E a palavra pneuma, que é vento, é a mesma palavra usada para espírito. Ou seja, o que o espírito tem soprado, trazendo perturbação para a tua alma? Tem pessoas que não conseguem nem dormir de noite, de tanta perturbação que tem. Não desliga, não consegue dormir.
Quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim: pastor Antunes, ora para mim, que já faz mais de meses que eu não consigo ter um sono com qualidade. Eu oro, repreendo o mal, mas para o mal não voltar, aí eu explico para a pessoa qual é a posição que a pessoa tem que tomar. Porque a Bíblia nos diz que o guardião da minha casa sou eu mesmo. Eu que tenho que colocar os guardas na minha casa, treinar o espírito humano, para que não seja levado por sopro de espírito imundo, para que não seja manipulado. Jesus Cristo, quando estava dormindo no meio da tempestade, quando ele estava ali dormindo, e acordaram e despertaram ele se levantou, o que ele fez? O que ele falou? O poder está na palavra falada. Ele levantou e falou assim: aquieta-te, ó vento. Vento não é espírito? Então o que provocava aquela situação adversa? Espíritos imundos. Então ele chegou para o espírito imundo, porque Jesus Cristo não é doido, não é besta. Como eu já disse aqui outras vezes, quem fala com parede é chitãozinho chororó. Sabe, o Filho de Deus fala com o Pai, fala com Deus. Jesus Cristo falava com o Pai. Ele chegou para o espírito imundo e falou assim: ó, aquieta-te. E falou para o mar, que representa o quê? Homens influenciados por demônios. Falou: aquieta-te, sossega, cala a tua boca. Aí a gente vai para a Bíblia. Davi, quando estava sendo perseguido pelo rei Saul, perseguido de morte, e ele também provavelmente não conseguia ter um sono com qualidade, escondendo nas cavernas, correndo dele, ele disse para a própria alma dele, porque a palavra tem que ser liberada, palavra liberada. Ele disse assim, ó: aquieta-te, ó minha alma, e sabei que o Senhor é Deus. Ele deu uma ordem para a mente dele barulhenta se aquietar. Ele disse: aquieta-te e sabei que o Senhor é Deus. Então o verdadeiro conhecimento está na palavra de Deus. O verdadeiro ensinamento está na palavra de Deus. Jesus Cristo veio para desfazer a obra de Satanás. Qual é a obra de Satanás? O que Satanás tinha feito? Qual era a obra dele, pastora? No meio da religião. A religião hoje, olha, tem virado bagunça. Tem doutrina que não tem na Bíblia, e coisas que tem na Bíblia estão tirando, e as pessoas estão perecendo. Ah, mas vamos pagar, vamos, mas enquanto isso você quer perecer também? Você quer viver uma vida derrotada? Olha para a vida da maioria do povo evangélico. Por que eu falo de povo evangélico? Porque eu sou evangélico. Então eu tenho que falar de quem? Tenho que falar das coisas que acontecem no meio do povo evangélico. Jesus Cristo não veio para afrontar Roma. Jesus Cristo não afrontou Roma. O que Jesus Cristo fez? Mostrou a verdade diante da religião. A verdade tem que ser exposta. Pessoas que servem um Deus que não cura mais, é um Deus fraco, na verdade é um Deus morto. Ah, a cura ficou com os apóstolos. Quem disse? Sendo que Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Ou ele não lê Bíblia, ou é doutores fariseus da mesma época de Jesus Cristo. É um doutor que não serve para nada. Ele não tem fé e induz a todo mundo a não ter fé igual ele. É um caboclo frouxo. Porque aquele que não aprende na Bíblia a enfrentar o espírito da enfermidade, o espírito da miséria, o espírito da adversidade, ele é um fraco, igual o pai dele. Pai espiritual que eu estou falando, ele é um fraco. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz através do apóstolo São Paulo, o apóstolo São Paulo faz uma ilustração, que o rei quando vence, ele pega o rei vencido, ele amarra uma corda no pescoço, dá uma volta na cidade inteira, leva para a praça, coloca ele de joelho, e coloca o pé na cabeça dele e destronca a cabeça, o pescoço dele. Foi isso que Jesus Cristo fez com Satanás. Satanás foi derrotado. Se ele hoje reina, ele reina por engano na vida de quem permite, de quem deixa. Ou seja, se você não enfrentar a situação baseado a tua fé e a tua força na palavra de Deus, você perde. O crente está perdendo porque não entende a palavra de Deus, não se posiciona. Paulo diz assim, ó, 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, é o que a gente está vivendo, últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. O que se apostar da fé? Deixar a fé. Deixar a fé bíblica, indo por falácias de fariseus, de pessoas que ele não crê em Deus e induz todo mundo a não crer. Por que as pessoas hoje não estão tendo o teu corpo curado? O que a Bíblia fala a respeito de saúde? O que a Bíblia te dá direito como saúde? O que a Bíblia fala, pastor, a respeito de saúde? Quem acha a palavra de Deus, acha? Remédio. Remédio para o corpo. Provérbios 4, 20 e 22. Provérbios.
Quem acha a palavra de Deus, quem faz da palavra de Deus um modo de vida, acha remédio para o corpo. Ora, se está doente porque não achou a Bíblia. Ah, mas eu tenho a Bíblia. Então é a Bíblia de fariseu. É a Bíblia que Deus não cura mais, que Deus não liberta, que a palavra de Deus é morta. É esse tipo de Deus que você quer para a tua vida? Um Deus morto, um Deus fraco? O meu Deus é dono de tudo. O meu Deus é forte. O meu Deus é poderoso. O meu Deus ainda faz e sempre fará. E vai fazer na tua vida também. E vai fazer na vida de você que está me ouvindo, que crê. Ah, tem doença. Olha, não tem nenhum tipo de doença que Jesus Cristo lançou fora e falou, eu não consigo resolver. Não tem nada que Cristo falou, não tem solução, não tem nada. Inclusive eu, quando eu converti, que Jesus Cristo apareceu para mim, numa visão, eu estava podre em cima em fase terminal, num câncer em fase terminal, podre em cima na cama, aos 25 anos de idade. Estava podre. Jesus Cristo não falou que não tinha mais solução. Pelo contrário, quando eu falei que eu cria na palavra dele, e eu sabia que ele poderia fazer, só não fazia se não queria, ele apareceu para mim numa visão, e ele fez, e o câncer saiu sem médico, sem quimioterapia, sem nada. Eu fui vomitando toda aquela podridão e a carne foi refazendo, a olho nu, porque Deus não precisa de médico. Ah, e por que tem os médicos, pastor? Tem por causa da fé do povo que é fraca, por isso que existe médico. Deus permitiu, é bom, mas é bom para quem? Para quem não tem a palavra viva dentro dele, porque quem tem não precisa. Jesus Cristo não precisou de médico. Jesus Cristo só fez uma ilustração a respeito da própria palavra que saía da boca dele. Ele falou, quem que precisa de médico, são ou os doentes? Quem que precisa, pastora? Os doentes. Então quem que precisa da verdadeira cura? Os doentes. Quem não tem a palavra de Deus, os doentes da alma, os almáticos. Esse precisa. E o apóstolo fala, muitos apostataram da fé, ou seja, está deixando a fé original, a fé bíblica, deixando para trás. Está indo por falácia de fariseu, que a cura, o milagre ficou lá com os apóstolos. Isso é uma mentira. Jesus Cristo diz assim, eu vim desfazer a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? Esse engano que está na religião. É o engano, é a falácia no meio da religião. Se ele não tem fé, ele quer que todo mundo não tenha. Se ele quer adaptar a Bíblia para o bel prazer dele, ele quer que todo mundo acredite do jeito que ele acredita. Está errado. Está errado. Ah, mas foi fulano que falou aqui que interessa. A minha vida tem que ser baseada no ensinamento de Jesus Cristo, não no ensinamento de fulano ou de ciclano. Se eu quero ter a bênção de Deus, eu quero e tenho e devo basear a minha vida naquilo que Cristo ensinou e falou. Senão perde, senão leva uma vida derrotada, como a maioria está vivendo. Ah, mas foi o fulano da televisão ou fulano do rádio. Está na Bíblia? Está de acordo, harmonicamente, de acordo com o texto da Bíblia? Se está, eu creio. Se não está, irmão, vai pastar, vai passear. Porque quando o rei Nabucodonosor se ensoberbeceu, ele foi comer grama, ele foi pastar. E já o caso contrário, quando Davi, pela humildade, reconhecia que tudo que ele fazia era pelo poder de Deus, Deus tirou ele lá do pasto e colocou ele aonde, pastora? Sentado num trono. É isso que Deus quer fazer com você. Colocar você no trono da tua vida. E Jesus Cristo, por intermédio da tua vida, vai reinar na tua vida e na tua casa. Porque Cornélio, um homem piedoso, a Bíblia fala, um homem temente a Deus, fazia sacrifício, esmolava. O que é esmolar? Fazer sacrifício e ajudar o povo de Deus. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Ele ajudava o povo de Deus. O anjo apareceu para ele, a vida dele, a casa dele, e os vizinhos dele foi transformado. Transformado por quê? Pela busca de Cornélio. A tua casa precisa ser transformada. Quem que tem que buscar a presença de Deus com entendimento e sabedoria? A própria pessoa. Você, a própria pessoa, é você. Ah, tem um parente meu que precisa ser curado, busque a Deus por ele. Ah, minha casa precisa ser liberta, busque a Deus. Seja um esmolante, ou seja, ajude a obra de Deus, tanto financeiramente quanto através das suas ações. Porque Cornélio fazia a obra, Cornélio ajudava, esmolava. O que é esmolar? Ajudar quem precisa e ajudar a obra de Deus. A obra de Deus também precisa de dinheiro. Em vez de você ficar dando dinheiro para pessoas que vivem no luxo, comprando avião, comprando fazenda, ajuda a igreja que você vai, ajuda a obra missionária, ajuda o povo de Deus e faça alguma coisa em prol do reino de Deus, porque quem não faz nada em prol do reino de Deus não recebe nada do reino de Deus. Porque o apóstolo São Paulo diz assim, é um trocadilho: quem não trabalha não
Se você quer comer do pão espiritual, você tem que trabalhar espiritualmente também. Você quer comer comida física, você trabalha, e a comida espiritual, você faz o que para ter ela? Isso precisa ser entendido. E como Jesus Cristo disse, eu também posso dizer, junto com todos aqueles que creem, estão na mesma fé que a minha: eu vim para desfazer a obra de Satanás. Satanás tem feito uma obra de confusão no meio da religião. Jesus Cristo cura, Ele liberta, Ele batiza ainda, e sempre o fará. E aquele que crê e der ouvido, vai ter a sua vida transformada, porque no final da programação nós vamos orar para você ser curado. Nós vamos orar. É claro, você tendo a oportunidade, vem na igreja também, vem receber uma oração com imposição de mão e um óleo na tua cabeça, como o Tiago falou. Tem alguém enfermo? Vai até os presbíteros para que seja ungido com óleo e receba uma oração. E se ele houver pecado, porque é o pecado que traz doença, ele falou, será-lhe perdoado e o doente sarará. Então venha na igreja, venha receber a tua oração, venha receber a tua parte, para que verdadeiramente você possa ter a tua vida transformada e toda a tua casa. Eu quero estar dizendo nessa manhã para você a palavra de Deus: esforça-te, tenha bom ânimo, você que já está desanimado, você que já não está tendo mais força para orar ou para buscar a presença de Deus. O Senhor te manda te dizer: esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. O Senhor vai te dar força, o Senhor vai te encorajar nessa manhã. Esteja, meu irmão, no mesmo espírito, no mesmo foco. Foque, centraliza a tua vida em Cristo Jesus, na palavra dele. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que você andar. O Senhor quer te tornar bem sucedido. O Senhor quer tirar esse espírito de miséria que tem atuado na tua casa. O Senhor quer tirar esse espírito de confusão que tem atuado no meio dos teus filhos. É a palavra dele. Você tem que buscar na força. E a nossa força vem da onde? Vem da palavra de Deus. Vem quando nós o buscamos, quando nós passamos tempo na presença dele, quando nós dedicamos parte do nosso tempo a buscar, a estudar a palavra de Deus, a meditar nela. E o Senhor está dizendo para você: minha filha, meu filho, atenta para a minha palavra. Tudo que você precisa está nela. A tua cura nesse momento está na minha palavra. Talvez você recebeu um diagnóstico do médico que está trazendo pavor, terror na tua vida, que você não consegue nem mesmo dormir. Eu quero dizer para você que a tua cura está na palavra de Deus. Você é filha dele. Creia na palavra de Deus de todo o teu coração, que esse mal vai desaparecer da tua vida. Quando você voltar de novo do médico e refazer o exame, não vai dar nada. Mas para isso você tem que fazer da palavra de Deus o teu remédio. Porque é a palavra de Deus que cura. É a palavra de Deus que transforma, como o pastor estava dizendo aqui. Como transformou a vida de Cornélio, vai transformar a tua casa, a vida dos teus filhos, a vida do teu esposo. Graças a Deus. Eu quero continuar lendo a parte B aqui do versículo aqui de Timóteo capítulo 4, porque não só a carta de Paulo, mas toda a Bíblia ela foi direcionada para a igreja. Não é para o mundo, é para a igreja, é para quem vai na igreja. Então é para você que eu vou falar. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, fé bíblica, fé original, fé que vem de Deus, dando ouvido a espíritos enganadores dentro da igreja. Para quem foi escrita a carta? Para o povo da igreja. Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina que vem de demônio. Doutrina que vem de demônio. Que doutrina é essa? Que não tem dons espirituais, que o povo mais não tem revelação. Não esse tipo de revelação, essa bagunça que tem aí. Isso é coisa do inferno mesmo. Mas a verdadeira revelação, que é a palavra revelada, é a doutrina que vem de demônio, é coisa que não tem na Bíblia, é inserido. Como Jesus Cristo disse assim, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. O que é um fermento?
coisas que inseridas no pão. O pão é a palavra, são doutrinas inseridas que vêm de demônio. O diabo aparece como um anjo para a pessoa e fala: faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Aí a pessoa fala: eu tive uma revelação que veio de Deus. É dessa maneira. Ele nem sabe que ele foi enganado, porque não tem afinidade com Deus. O diabo só consegue enganar quem não tem afinidade com Deus. Eu falo isso porque para mim também já apareceu e também já tentou me enganar. Mas a resposta que eu disse para o espírito imundo que veio, se passando como um anjo de Deus, eu falei: eu não vi isso na Bíblia, eu não conheço na Bíblia e eu vou consultar a Bíblia. Aí ele desapareceu, teve que mostrar a verdadeira cara dele. Por quê? Porque a verdade está na Bíblia. A Bíblia, tanto ela revela o erro dos homens e dos heróis da fé, como ela revela a palavra de Deus e a verdade acerca de Deus. Então venha conhecer a verdade, venha conhecer a palavra de Deus, venha aprender a palavra de Deus, para que por ela você possa viver e ter sucesso. Nós estamos ali com a igreja na Rua do Centeio, 1141, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste. Pastor, estou precisando de cura. Vem, eu vou orar para você. Se você estiver nessa mesma fé, você vai ser curado. Muitas pessoas foram curadas de caroços, foram curadas de câncer, foram curadas de outras doenças, foram curadas de insônia. Agora, se vir já descrendo, irmão, Jesus Cristo foi em Nazaré, na cidade que ele foi criado. A Bíblia diz que ele ali fez pouquíssimo milagre, o povo não creu nele, o povo não creu. Se você crê, vem que você vai receber. Aqueles que estão comigo, que estão crendo e estão se esforçando, tiveram a sua vida mudada. Foram todos? Não, porque tem gente que ele leva uma vida bagunçada e relaxada. A vida com Deus tem que ser uma vida regrada na palavra de Deus. Separada, né? Separada do mundo, das coisas erradas. Viver uma vida santa, que vem do Ruach HaKodesh, do hebraico, que significa uma vida separada do mundo. Quando você leva uma vida para Cristo, a tua vida é transformada. Ele diz assim, ó, verso 2: e pela hipocrisia de homens, que homens? Que falam mentira, falsos pastores, falsos mestres, que ficam pregando coisa que não tem na Bíblia, ficam inventando, tomando dinheiro do povo, enfiando a mão dentro do bolso do povo, sabe? Contribuir na igreja faz parte da palavra de Deus, mas tudo com ordem e com decência. Tem gente que começa a fazer uma campanha, não acaba nunca, é uma campanha emendada na outra e a vida não muda. Irmão, larga a mão de ser besta. Isso aí é ser trouxa dos outros. Aí o apóstolo São Paulo fala assim, ó: pela hipocrisia de homens mentirosos, que tendo a sua consciência cauterizada, também cauteriza a consciência dos outros. Ou seja, faz uma lavagem cerebral para acreditar só naquilo que ele quer. Você tem que acreditar na verdade, na palavra de Deus. Se está harmonicamente no texto inteiro, eu creio. Se é um versículo fora do contexto, eu não creio. Eu creio naquilo que saiu da boca de Deus. Foi o que Cristo disse para Satanás em Mateus capítulo 4, o homem vive pela palavra que sai da boca de Deus, não da boca do filho do diabo. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Porque o próprio Cristo disse assim, ó: errais e pecais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, que o poder de Deus está na Escritura. Errai e pecais. Aí Jesus Cristo também fala assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra dele, meu amado. A verdade é ele, a verdade é as coisas de Deus. Só vai te libertar se ele conhecer, né? Se conhecer. Porque se você conhecer a mentira aqui desses falsos profetas aqui, ó, que o apóstolo São Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, ele fala assim, ó: são pessoas enganadoras. A doutrina deles foi dada por demônios, que tem a sua mente cauterizada e levam outros a terem também. São doutrina de demônio. Aí ele fala assim, a hipocrisia de homens que falam mentira. Fala mentira, eles mentem para a própria ganância deles, mente para se beneficiar, porque a palavra de Deus, quando ela é distorcida, dá muito dinheiro, mas quando ela é falada a verdade, não dá muito dinheiro, porque Deus não prometeu ganhar o mundo inteiro. Pelo contrário, ele diz: quem ganha o mundo inteiro perde a alma. Ele prometeu você ter qualidade de vida aqui, ter tranquilidade, ter paz, ter saúde, ter prosperidade. Prosperidade é equilíbrio financeiro, equilíbrio na saúde, equilíbrio no casamento, equilíbrio na vida social. Isso é prosperidade de Deus, é ter uma vida equilibrada diante de Deus, não uma vida perturbada. Tem pessoas que fazem campanha a vida inteira, a vida não muda, é perturbada, é briga dentro de casa, é rixa dentro de casa, é as finanças que não mudam, é as coisas tudo, é o vento soprando. Por que o vento sopra? Porque não conheceu a verdade. Então eu convido você, venha conhecer a verdade. A igreja está ali no Jardim Esmeralda, na Rua do Centeio, 1141. Nós somos pentecostal, a igreja é pentecostal. Como funciona, pastor? Funciona da seguinte maneira:
nós vamos buscar a presença de Deus para revelar aquilo que precisa. É aquilo que Deus quer falar a respeito daquilo que está atrapalhando a tua vida. Não é uma revelação a esmo, Deus está falando isso, falando aquilo. Isso é conversa que vem do diabo. Profetizar, Balaão também profetizava. E a profecia que vem de Balaão leva à destruição. Assim como muita gente está com a sua vida destruída, porque estão crendo em falsas revelações, em falsas profecias. A gente tem que acreditar naquilo que Deus quer falar para você, não aquilo que você quer ouvir, porque nem sempre aquilo que você quer ouvir é o que Deus quer te dizer. Então a verdadeira revelação é aquilo que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua situação, não é para o teu ego, porque isso não muda a situação. Toda vez que você receber uma profecia de alguém, baseie essa profecia na palavra de Deus. Não vai se alimentando dela de imediato e nem baseando a sua fé nela, porque ela pode trazer muito mal, muita desgraça para a tua vida. Tem muitas pessoas que baseiam a sua vida nas profecias e tem se dado muito mal com isso. Muitos estão esperando profecia ser cumprida até hoje. Muitos têm baseado seu casamento em profecias. Você vai casar com tal mulher. Aí até o diabo coloca lá na vida da pessoa, a pessoa casa com a mulher, daqui a pouco está uma briga só, está uma desavença só. Isso tem acontecido muito, meu amado. Você vai ficar rico. Muitas profecias dessa é você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ficar, milionário. São esse tipo de profecia que muitas pessoas dentro da igreja querem ouvir. E outra, elas vão se alimentando que nem filhote de passarinho. Fica de boca aberta, fica recebendo tudo. E não vai ver se está baseado na palavra. Tudo que você ouvir na tua vida de profecia, vai basear na palavra de Deus, porque ela nunca vai te deixar errado. Nunca vai te enganar. A palavra de Deus, ela é luz. Ela nos ilumina. Tem essa iluminação da palavra de Deus na tua vida, meu irmão. E pare de se alimentar de coisas que não vai fazer bem para o teu corpo. Tem pessoas que estão com o seu corpo doente dentro da igreja de tanto ouvir profecias falsas, falsas revelações, falsas doutrinas. Está envenenando o corpo das pessoas, está envenenando a alma das pessoas. Deixam as pessoas com a mente perturbada. Pessoas ficam só pensando naquela profecia, quando vai se cumprir, será que vai se cumprir? Será que realmente vai mudar a minha vida? E eu quero fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo hoje nessa manhã. Tem mudado a tua vida? Não estou dizendo que não tem profecias de Deus, mas até mesmo aquelas que vêm de Deus, vê se está baseado na palavra de Deus primeiro. Olha, eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora nós vamos ouvir um louvor, depois, dando sequência, a gente vai começar a atender as pessoas que têm nos ligado, e você que não ligou ainda, participe da programação, para que, interagindo com a programação, Deus possa, através do braço forte dele, tocar na tua vida também. Mas eu quero que você entenda, quem anda verdadeiramente com Jesus Cristo não erra o caminho. Quem anda com Cristo não erra o caminho. Se as pessoas estão errando, estão perdidas na direção, na caminhada, não estão andando com Cristo, estão andando pelas falsas profecias, pelas falsas revelações. Não é que a gente não crê, a gente também tem, mas a revelação tem que ser de acordo com aquilo que Deus quer falar para mim, não aquilo que eu quero ouvir. Nem sempre o que eu quero ouvir é o melhor para mim, tá bom? Então eu quero que você entenda isso. Quem anda com Jesus Cristo não erra o caminho. Então vem andar pelo caminho certo, o caminho que leva à vitória, o caminho que leva à paz, à saúde e à prosperidade. Anda no caminho de Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, ou seja, a palavra dele é o caminho. Tá bom? Vamos ouvir um louvor e após esse louvor estaremos dando sequência à programação, exercendo a autoridade. E a autoridade tem que ser exercida pelo poder de Deus.